Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana E eu sou a Paloma Sene e nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode! É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode. Eu e a Hello! Eduarda, estou em São Paulo, Eduarda no Rio de Janeiro. Sem mais delongas, fala aí, me diz o tema. O tema hoje é histórias engraçadas e bizarras. Histórias engraçadas e bizarras. Vem coisa engraçada por aí. Tem história legal demais pra gente. Então já vamos começar, vai contando aí pra gente o que tem de bom pra nós. Bom, a gente fez uma seleção aqui, gente, de algumas coisas que fizeram parte do, do imaginário. E físico também, né, não só do imaginário, mas das notícias aí que bombaram tanto nos anos 90 quanto do anos 2000, anos 2010, enfim, ao longo aí dos anos, para a gente poder relembrar as coisas engraçadas que aconteceram tanto na TV quanto na internet também. E que fizeram parte da nossa vida, né, fizeram parte da nossa história, né. A Muito. minha de 40 e poucos anos, a da Eduarda de 30 anos, enfim, você com certeza já ouviu falar em alguma delas e vai ser muito divertido a gente lembrar essas histórias. Sim. E eu queria começar falando sobre as lendas urbanas e alguns memes que acabaram virando até fatos, assim, né, tipo, as pessoas levaram isso como uma real absoluta, uma verdade absoluta. E eu queria começar falando sobre a Baba Vanga. Eu não sei se você lembra dela. A Baba Vanga, ela foi uma vidente, eh, sei lá, acho que ela é da acho que tá falando aqui, né, ela é lá da Europa. Esqueci qual que é o lugar aqui que ela enfim. Mas ela ficou muito conhecida porque ela soltou lá umas visões, eh, como é que fala? Não é visões, quando você vê o futuro? Umas Previsões. previsões, isso. Ela viu soltou aí umas previsões e tal, e algumas delas se concretizaram, que foi o caso do 11 de setembro, Ela era segundo búlgara. búlgara. É, Isso, da búlgara. Bulgária, É. isso. E ela soltou lá algumas previsões e algumas delas se cumpriram. Inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa dela aqui, eu vi que tem uma visão dela aí que tá para acontecer esse ano de 2025, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter contato com vidas Ah, extraterrestres. primeira vez? Eles já estão aqui a mocota já, filha. Você acredita em ET? Uai, gente, a gente vai falar sobre alguns aí que já tá bombando, faz mó cara. Desde a minha infância, sempre ouvi falar. A minha avó, Eduarda, a avó Maria, Hum, as 3 avós Marias, né, a minha avó paterna e materna chamava Maria e a minha madrinha de igreja católica era Maria também, e eu chamava ela de vó, que ela é vó da Beta, né, do Digo do Nato, e era minha avó também. Então essas 3 avós, elas estavam juntas na casa da avó Maria, ali na Rua Irlanda que a gente morou, e uhum. aí o disse que uma delas falou: "Misericórdia, misericórdia", diz que todas elas foram para o quintal e viram uma luz, e eu lembro, eu cheguei a falar com a avó Maria, minha avó paterna, perguntando sobre isso, né, sobre essa visão, e ela falou: "Filha, eu tenho certeza que não era coisa desse mundo". Mas ela não se atreveu a falar mais nada, porque pessoas mais velhas elas têm, né, esse receio, esse respeito e tal. Então, assim, desculpa, a Baba Vanga aí, ela chegou tarde. Eu acho que de alguma maneira eles já se comunicaram aqui. Eu acho que tem muita gente que tem muita história para contar. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você tiver alguma história com ET, conta pra gente, por Ai, favor. conta. Nossa, eu Ai, adoro essas manda. histórias. Eu Manda lá no adoro. no o seu relato, a tua história no nosso e-mail, no medicipod@gmail.com, porque a gente precisa de você, porque eu tenho certeza que essa premonição, essa previsão aí da Baba Vanga tá furada, porque já foi. Você acha que já foi então? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou pular e eu vou já que a gente entrou nesse assunto de ET, eu já vou falar do outro ET aqui que tá que tá na nossa lista, que foi a autópsia do ET que aconteceu em 95.
Obviamente, como eu nasci em 95, eu não tinha como ter assistido, porque foi uma É. reportagem do Fantástico. Eu salvei o link, depois eu te mando esse link pra você Eu poder. vou eu lembro de alguma imagem nesse sentido, mas eu achei, depois de véia, que era alguma zoeira e tal, porque se aquele vídeo que eu vi foi o vídeo realmente de 1995, é bem ruim, viu, gente, é bem ruim. Mas pra 95 a galera. Nossa, era extraordinário, né. Então, assim, eu não acho que tenha sido real. Mas sabe o que que ajuda também as pessoas acreditarem na que era Nessa real? história da Porque, autópsia. pelo menos aqui no Brasil, né, lá fora eu sei que muita gente também, foi uma disseminação de informação, de lugares que eram sérios, né, jornalísticos, então as pessoas acreditavam, porque até Ah, hoje mas eu acho existe que muito vendia, isso. sabe, tipo o monstro do Lago Ness. Gente, não tinha monstro algum no Lago Ness, né, não existia nada, era um cabo de madeira lá que saiu, alguém tirou uma foto em 1900 e nada, "Ai, o monstro do Lago Ness foi Não, pode ter fotografado". sido um bicho mesmo, mas não sei se o monstro do lago, não sei, né, enfim. Enfim, mas e aí, a autópsia do ET de 1995, que você achou? Então, porque é o seguinte, eu acho que foi muito isso, né, as pessoas, acreditaram muito nessa história, porque estava no Fantástico, tipo, Fantástico vai mentir, hoje em dia a gente tem muito essa noção de que não é só porque tá na TV, porque tá na internet que é verdade, né. Eu acho que a É. TV ainda tem um pouco disso, né, os mais velhos ainda acreditam muito. Você tá no jornal, você tá passando no jornal, é uma Não, eu, por realidade. exemplo, tem uma parte de coisa acontecendo aí no universo, eu só acredito depois que eu vou no G1. Não, tá todo mundo falando, tá no Insta, tá no TikTok, tá no raio que parta. Eu só acredito depois que eu vejo no G1. Então, Então, mas assim, é um bagulho que você realmente dá uma certa credibilidade. Mas aqui, ó, você mesmo fez o recorde dizendo que foi uma matéria que foi para o Fantástico em 95, mas era um achado de 1947 nos Estados Unidos. então, na verdade, é assim, foi uma autó criaram de fato, foi uma pessoa que trabalhava com maquiagem de maquiagens especiais, assim, pra audiovisual mesmo, pra cinemas, enfim. E aí fizeram um boneco e criaram ali aquele filmezinho, né. E aí um empresário que não tinha com que gastar dinheiro, achou que seria uma boa ideia se ele fizesse ali um filmezinho de 17 minutos e vendesse esse filme pra, enfim, pra televisão, pra grandes Ah, ele jornais. era uma pessoa que fazia efeitos especiais para Hollywood mesmo, né? Eu não sei se o empresário que fez esse filme era, mas ele amou a ideia de ter um boneco ali, enfim, e fez um filme como se parecesse mesmo algo real, assim, como se fosse algo, sei lá, do FBI, sabe, da Área 51, que tem todo um mistério em cima, né, da Área 51 e tal. Enfim, e ele gastou a bagatela de US$ 54.000 pra fazer na época, tá, a gente tá falando isso lá, né, começo dos anos 50, enfim, nos Estados Unidos. E aí ele gastou essa grana toda pra poder fazer esse, e provavelmente ele deve ter tido um retorno financeiro muito bem, porque, assim, todo mundo falou na época. Pelo que eu Então, pesquisei, né, da por mais que tenha saído a reportagem em 1995, já foi uma reportagem dizendo que era um vídeo de um boneco, não. ou não? Não, não, Na não, não. reportagem acreditavam-se ainda que era real. Tanto que no começo da reportagem, o jornalista ele já deixa avisado, aqui no Brasil, né, o do Fantástico, ele já deixa avisado que as imagens podem ser fortes e que tem pessoas que, se for, estômago fraco, já é porque tem ali órgãos expostos e tal, e depois foi dito que além de ser um boneco, os órgãos que estavam aparecendo ali eram de animais. Então, assim, eles Ai, que usaram horror. tanto maquiagem, pra fazer o boneco, quanto, de fato órgãos, E mas era de a animais. gente a gente consegue colocar o link na descrição do vídeo nosso para assistirem ou não pode? Não sei. Cara, não sei, vou pesquisar pra ver se, mas acho que vou Se colocar der, essa. coloca pra gente poder, quem estiver assistindo, tiver curiosidade, né. Então, se der certo, aí nós Não, vamos eu vou colocar, colocar, gente. coloco sim. Mas tem mais um ET que a gente falou aí, que é o ET Bilu. O ET Bilu tá lá pra baixo. O ET Bilu, eu Mas é um ET, já que a gente tá falando de ET, já que já a gente tá vamos falando de botar ET, ele aí não na fita, é.
o ET O Bilu ET Bilu. ele é 100% brasileiro, né, isso que eu acho bacana, sim. O ET Bilu é real ou não é real? Cara, é que assim, o ET Bilu ele já veio mais pra frente, né, eu não sei de quando que é o ano do ET Bilu, mas Deixa eu pesquisar aqui, enquanto você vai falando, eu vou pesquisar o ET Bilu. mas o que eu acho engraçado é que ele eu acho que ele é mineiro, né, ele apareceu ali, acho que em Minas, se eu não me engano, não foi? O ET Bilu não é o de Varginha? Ou tem o BT de Varginha? Tem o ET de Tem Varginha, né? O ET de Varginha e o ET Bilu, são 2 coisas distintas. São O ET 2 diferentes. Bilu o Hã. ET Bilu, ele ficou famoso no Brasil em 2010, após Ah, então, aparições na TV. porque eu lembro do ET Bilu, só que assim, eu tive um pouquinho de receio, de medo, tanto da galera falando dos ETs que apareciam em Varginha, quanto do ET Bilu, porque eu não sei se foi na mesma época que eu assisti o filme que fala sobre ETs. Ai, como que é o nome daquele filme, gente? Mas só pra você lembrar aqui, pra gente registrar, o ET de Varginha também é de Minas, mas ele é de janeiro de 1996. Então Não, são mas dois são O distintos. ET de Varginha, eu acho que relembraram dele quando saiu o ET Bilu, né. Mas é que assim, primeiro, vamos lá, Bilu, me botaram o nome do ET de Bilu. Tem coisa mais brasileira do que Não, é isso, muito cara. É brasileiro, muito, 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 muito bom, cara. muito. Não, Tá, mas como é que ele falava? O que que ele falava? Cara, aqui eu li que faziam reportagem com ele, como é que era isso? tá, o repórter chegou pra ele, ele estava no meio do mato, o ET Bilu. Se eu achar também o link de algum vídeo dele, eu coloco pra vocês. Mas aí ele tá lá no meio do mato e o repórter tá tudo com receio, chegando perto, não sei o quê. E aí ele só fala: "Não, ET Bilu, fala aqui pra gente então, deixa uma mensagem. O que que você tem pra nos passar?" Aí o ET Bilu responde: "Apenas que busquem conhecimento." Gente, Apenas que busquem conhecimento, com essa vozinha, com a vozinha. apenas que busquem conhecimento. E ele falava Apenas que português, velho. busquem co falava português, aprenda ele era trilingue, poliglota, ele era muito maravilhoso. Ele falava todas as línguas do universo, é um ET, né, gente. Sim. Não, e tem outro continuando, assim, nessa coisa dos bicho esquisito, teve o chupacabra. O chupacabra é o Sim. seguinte, eu sei da história do chupacabra, mas ele não fez muito parte, assim, da minha infância, né, eu acho que ele talvez tenha feito mais parte da sua, não sei se ele O chupacabra, ele fazia meio que parte do folclore latino-americano, né. é, E aí teve alguns relatos de alguns ataques misteriosos de animais que surgiram em diferentes partes do mundo, desde hã. o México até os Estados Unidos e até mesmo na Rússia, né, de animais que eles foram encontrados mortos sem nenhuma gota de sangue, né, Ah, e ele era tipo um com vampiro. e eles tinham perfurações no pescoço, então ficava aquele negócio. O chupacabra, porque ele chupava, né, o sangue dos bichos. Ele é um ET, ele é um vampiro, ele é um bicho que nunca ninguém descobriu. Então ele foi, assim, um fenômeno que se espalhou rapidamente por todo mundo e criando muito medo e deixando aí essa especulação no ar, né. O que que era o chupacabra? E até hoje não se tem uma resposta, e tem algumas linhas também que acreditam que pudesse ser alguma coisa satânica, de ritual, blá-blá-blá, mas ninguém nunca provou nada sobre o chupacabra, entendeu. Então assim, ele apareceu, ele surgiu e ele sumiu na mesma rapidez, assim, então, depois nunca mais falou nada e ficou por isso mesmo. O que eu acho legal é que tem muitas dessas coisas, tipo chupa-cabra, a pisadeira, essas coisas que meio que faz parte do folclore, assim, eu não sei, mas A como eu pisadeira é mesmo o quê? A história, como é que é a história da pisadeira? a pisadeira ela Do fica nos telhado, né? telhados, ela fica nos telhados e ela eu não sei direito a história da pisadeira, Mas tem que ela meio que pesquisar. vai atrás dos homens da casa, não é isso? E eles morrem de problema cardíaco, alguma coisa assim, não é? É, E ela alguém acho que vê mata ele sufocado, sei lá, ela tem um negócio de ir quando o cara tá dormindo, assim, é bem na no é. momento de vulnerabilidade mesmo. Pesquisem aí, gente, depois manda pra gente o que vocês pensam, o que vocês encontraram sobre a pisadeira.
Ou se você já tem, né, histórias de tem gente que a avó conta a história da pisadeira, não sei o quê. Eu não tive muito disso, o pouco que eu tive de histórias assim, era quando eu ia pra Socorro, né, quando a gente era criança, a gente ia nas férias pra Socorro, para o interior de São Paulo. E aí lá eu conhecia, mas não era tanto assim não. Como eu fui criada em cidade grande, não tem muito Não, e disso. outra, eu também Na não era de cidade ficar grande, contando a os bichos sua. da então, mas é que na cidade grande, o que dava medo na gente era o Homem do Saco, era coisas voltadas a, sei lá, você poderia ser, raptada, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não tinha muito desses bichos, assim, esses bichos eles vêm mais do interior, né. Sim, e também tem o fato de que a gente não foi criado com muita gente de idade, né. Essas coisas vêm mais dos antigos. Eu, por exemplo, na minha infância, eu visitava a nossa família. Eu tenho família em Aguaí e São João da Boa Vista, né, que são cidades aqui do interior beirando Minas, né. Tenho família em Minas Gerais também. Mas essas famílias aí do interior de São Paulo, tinha o tio Acácio e a tia Dita. Acho que eram esses os nomes deles, faz muitos anos. Última vez que eu fui pra lá eu tinha 11 anos. E ele adorava contar histórias de terror pra gente, assim, ele sentava a gente, a criançada toda em volta dele, ele sentava numa cadeirinha. Já te falei sobre ele, né, não? Nossa, eu adorava Não eles, tio lembro. Cássio, a tia Dita. E aí ele sentava numa cadeirinha de palha na varanda da casa dele. A casa dele tinha aquele cômodo grande embaixo da casa, como é que chama? Porão. Porão? Era assustador que ele contava várias histórias de terror que disse que acontecia dentro do porão. E lá nessas histórias ele contou pra gente histórias sobre, a mula sem cabeça, eh, várias coisas do Lobisomem. conto lobisomem. Ele contava uma história de uma fazenda que a família toda tinha sido morta dentro dessa fazenda, e depois de muitos anos a fazenda foi vendida para várias e várias, várias pessoas, e ainda assim se escutavam os cavalos e as correntes e blá-blá-blá na fazenda. Enfim, ele contava várias histórias, a gente ia dormir depois, mano, assustadíssimos com esse tipo de coisa. Então, assim, existia muito isso no passado, né. Não sei se hoje em dia as crianças têm ainda. Tem, tem Tem? as lendas urbanas, ficaram super famosas aí. Eu acho que a internet ajudou também. É que eu acho que hoje em dia, eu acho que essas histórias, essas lendas, elas vão se atualizando para dar Sim, medo para a geração para a nova, geração de né. agora, sim. Exato. Porque Por a gente exemplo. a gente não vai ter medo, sei lá, sei lá, do chupa o tanto que o chupa-cabra, pra minha geração, é chupacu. Mas é muito engraçado, é muito maravilhoso. Então a gente até brinca, na verdade, com essas histórias, essas lendas aí mais antigas, mas pra gente, hoje em dia, a internet trouxe o Slenderman, que todo mundo morre de medo. Tem ficado muito famoso também as histórias dos Montes Apalaches, que a galera fala que é lá nos Estados Unidos, né. Aham, Eh, que lá tem a história do pé grande, e lá aí, tem, né, tem, então vão se atualizando, né, essas sim. essas lendas. É, porque senão você não consegue pegar mais ninguém, né, porque senão fica para trás. Por exemplo, a gente tem uma lenda urbana aqui em São Paulo que é muito conhecida, que é a história do Castelinho da Rua Apa. A gente falou um pouquinho dele não sei se foi no penúltimo ou no último episódio, e aí eu lembrei quando a gente estava fazendo esse roteiro aqui. Porque, na verdade, eu acho que dá pra gente incluir aqui como lendas bizarras e não engraçada, porque não tinha nada de engraçado, mas de bizarro mesmo, tudo que aparecia no Linha Direta, cara. Tudo que aparecia no Linha Direta, pra mim, era Verdade. extremamente bizarro, do bizarro para o horror, assim. É. E eu conhecia a história do Castelinho da Ruapa pelo programa, e eu morria de medo, já falei comentei isso, que eu morria de medo, e eu acho que eu tenho um certo receio, porque eu acredito muito em lugares que ficaram não mal assombrados, mas que tem ali Assombrados. uma legalidade maligna ali, então, Ou eu qualquer tipo de assombro, né, qualquer coisa que seja fora do natural, já é uma coisa que assombra a gente, porque a gente não tem noção do que, né, muitas pessoas não têm noção do mundo espiritual. mas Mas o Castelinho. existe. Pode falar. Né, que eu ia falar justamente isso, porque a história bizarra do Castelinho não é só o fator dele ser mal-assombrado, é o que aconteceu, porque tem até hoje as pessoas não conseguem identificar direito o que que como que aconteceram as mortes, porque, eram 3 pessoas, né, que moravam na casa, e sendo 2 irmãos e a mãe.
E os 3 foram encontrados mortos. E aí chegaram-se, na época, na investigação ali da casa, na conclusão de que um dos filhos matou todo mundo e depois se matou. Mas a forma como ele foi encontrado, com a arma e tudo mais, não dá para ter pra dar a conclusão de que foi ele que tirou a própria vida. Parece que ele Mas também foi assassinado. mas finalizaram a história assim, ele Finalizaram matou todo assim, mundo e se matou com 2 tiros no peito. não tem como, Não tem lógica, entendeu? né. Qualquer criança que estivesse fazendo enfim, cuidando desse caso saberia que não tem como. Mas finalizou assim, e aí dizem que os espíritos deles estão ali presos, porque não teve uma resolução, né, não descobriram quem foi. Depois cogitaram que tinha alguma empregada, ou sócio de um deles, enfim, mas nada foi concluído. E hoje o castelinho ele é uma parada de uma ONG, é uma sede de uma ONG. É. Ele foi todo restaurado, tá bem bonito, você passa na porta, você nem pensa que é assombrado, mas continua tendo ainda os relatos, né, de quem tá ali dentro, de escutar gritos, de escutar vozes, de escutar, enfim, sons que não condizem, né, com a realidade. Então é um lugar assustador e Mas assim, assombrado. São Paulo inteira, se você for Tem parar pra muito, pensar, tem muito disso. muito. O edifício Joelma, que já não é mais Sim. edifício Joelma, né, eu Não, acho a hoje é história Bandeiras, Edifício Bandeiras, eu acho. é, ele tem uma história também bizarríssima, assim. O Sim, mas próprio antes dele ser construído, tinha tido um assassinato na casa, né, sim, onde que é o terreno dele. o caso do O cara que poço. jogou o caso do poço, o cara matou É, as irmãs e a mãe, se não me falha a memória, sim. jogou elas no poço e, E ele enfim, se aí matou depois depois disso no banheiro. compraram o terreno e construíram o edifício Joelma em cima, então já existia ali, diz a lenda, né, Eu tenho uma amiga que ela falou pra mim porque ela sabe que eu gosto dessas coisas de terror, essas histórias assim, e tal, e ela me contou que uma vez ela foi pra São Paulo e ela ficou num hotel, na verdade foi um hostel, assim, não chega a ser hotel, ali próximo da Avenida São João, mas ela não soube me explicar exatamente, porque ela é carioca, né, então ela não soube me explicar exatamente o lugar. Mas ela falou: "Cara, era muito", eu lembro que era assim, era uma rua paralela a São João. O Castelinho da Rua Apa acho que é bem próximo, né? Se não é. ele é na São João, é uma Ele é esquina. na É. esquina. E aí ela pegou e falou: "Cara, eu não sei, será que você consegue descobrir se tem alguma coisa?" Porque ela falou que ela ficou assustadíssima, cortina balançando, com janela fechada, passos, parecia que tinha ela estava deitada na cama que era beliche, e ela falou: "Cara, alguém estava deitado na beliche de cima, eu tenho certeza disso, Eduarda". E ela começou a contar assim, ela falou: "Meu, tenta descobrir se tem alguma coisa lá". E eu lembro que na época ela me Ah, me passou passa o nome depois, tenta ver com ela, me passa o nome que eu pesquiso. Eu eu vou já atrás, eu moro aqui perto. isso faz bastante tempo, mas eu vou depois perguntar pra ela, mas eu cheguei a pesquisar na época, e não tem relato de ninguém falando que aquele lugar era mal assombrado. Mas eu busquei informações sobre a região, e ali quando tudo era mato, né, antes de ser avenida, tal, não sei o quê, ali era muito rota de para as pessoas irem para o interior ali, para Jundiaí e tal, e também para o litoral, eu acho que ali também era rota, na época que as pessoas, enfim, passavam ali a cavalo e tal. Só que ali também Hã. era por ser rota, e principalmente depois de se tornar rota, acho que comercial, tinha muito assalto ali, né, os caras ficavam meio que na espreita ali escondido pra quando passar algum comerciante eles atacarem. Então o que deve ter rolado ali de assassinato, de Ah, coisa, né, provavelmente. mas Eu São acho Paulo que inteira, cabe gente. não, eu acho que cabe um episódio só sobre as lendas urbanas de São Paulo, porque são muitas. Cara, do Nós temos Brasil ali inteira. o Brasil todo, mas eu acho que São Paulo é um bagulho louco, assim. Tem o Martinelli, tem o Cemitério da Consolação, tem, nossa, tem vários lugares, gente. Existe inclusive você chegou a fazer um passeio turístico de terror, não Existe, foi? é um teatro dentro de um ônibus, como se fosse um musical. A pessoa que faz esse apresentação, ele tá vestido de pessoa morta, e é muito legal, porque a gente vai parando nesses lugares, esse passeio inicia no Cemitério da Consolação, dá todo o rolê e volta no Cemitério da Consolação. Ele passa por alguns pontos, né, de assombrados de São Paulo. O Castelinho da Ruapa não tá nesses pontos, porque ele fica um pouco mais distante da rota que foi feito, mas ele passa em lugares, assim, que você fala: "Cara, mentira". Por exemplo, a Liberdade.
né. A Liberdade, hoje é um ponto turístico, a gente vai para lá passear de domingo, é um lugar super gostoso, adoro ir na Liberdade, mas a Liberdade, a praça ali da Liberdade, ela era o lugar onde se enforcava os escravos, né. Tem toda uma história ali terrível. E aí as pessoas que moram ali, diz que dado momento da noite escutam gritos, correntes e afins na região, porque ali a cidade cresceu em cima de um grande cemitério, né, era onde eram enterrados os escravos que eram enforcados e enfim. Então Tem até aquela tem capelinha, né, a capelinha das do almas. das É, alma. é. É. Que ficou ali espremida entre a cidade, então pesquisa aí na internet a Capelinha da Liberdade, vocês vão ver. Então eu acho que cabe, de repente não aqui, mas num episódio só sobre histórias assombradas de São Paulo, porque tem muita coisa, gente, para contar sobre isso. Tem. Mas o castelinho em si da Rua Apa, ele Bizarro por já si só. Ele já é bizarro pela construção, cara, porque porque é um tentaram castelinho mesmo, é um porque te castelinho. é, tentaram fazer uma réplica de castelos medievais, assim, Sim, é uma e coisa bem muito miudinho, bem bizarra. pequenininho, é um terreno e o Um cara fez ali castelinho, um castelinho, é um biscoitinho de castelo. um biscoito de castelo. Biscoito é o meu cachorro, gente, pra quem não sabe, eu tenho 4 cachorros. Já deve ter escutado eles latindo aqui, porque sempre capta. E aí a gente tem a Pudim, a Biscoito, o Café e a Paçoca. E a biscoitinha é a menorzinha, que ela é uma Desse pincherzinha tamanhozinho. desse tamaninho, assim. Na verdade ela não é uma pincher, ela é uma misturinha de chihuahua com pincher, é um pichihuahua. É um mini vira-lata caramelo. Ele é linda, linda. E aí, como a gente já entrou nesse assunto mesmo de coisa bizarra, meio assombrada e tudo mais, eu queria falar sobre uma coisa que pra mim, ela é uma coisa muito bizarra, que é que são os espaços liminares. E eu tô meio que com hiperfoco nesse assunto de espaços liminares. Não sei se você sabe o que que é que eu sou uma pessoa que eu tô muito ligada com essa coisa online, então acaba que, né, Não, mas eh explica pra gente, explica, por favor. tá, porque espaços eu anotei, porque é pra eu não falar nenhuma besteira, tá, mas são locais de transição como corredores, estacionamentos, escadarias e etceteras, mas elas podem também ser, espaços urbanos como ruas, e são geralmente lugares que estão vazios, eles têm ausência de seres humanos, mas que em algum momento você sabe que existiu vida, mas não tem mais, nenhum resquício de alguma coisa viva ali. Não, mas não tem nada vivo naquele momento ou nada vivo mais? Porque um corredor, um estacionamento pode estar vazio naquele momento que eu passei, mas daqui a pouco vai ter gente circulando. Porque a ideia do espaço liminar é que a gente vai, desbravando e percebe que ele tá vazio, vazio, não tem ali nada, mas que em algum momento talvez existiu, mas não é que Pode ser, por exemplo, um galpão grande de uma fábrica que hoje está desativada? Mano, eu acho sim, assustador, mas assustador. eu acho que ele traz muito essa vibe de você estar sozinho, mas ao mesmo tempo assim, você não sabe se é ruim você estar sozinho, ou se é ruim você talvez não estar e não saber se você tá sozinho. Né, é porque você Essa sabe que está vazio, mas você se sente observado ou com companhias. Exatamente. É meio Entendi. que nesse sentido, assim. É uma Pra mim vibe bem é uma história muito bizarra, assim, do espaço liminar. Ele já existe há bastante tempo, é trazido, por meio de séries, filmes, enfim. O próprio Stranger Things, ele traz um pouco o mundo como é que é? O mundo invertido que eles mostram na série, tem mais ou menos essa vibe aí do espaço liminar. Eu até coloquei aqui que pra mim, o filme O Viveiro, que é de 2019, ele tá no quando eu fiz esse roteiro ele estava na Prime Video. O Viveiro, ele é um filme de terror psicológico, cara, ele é muito bizarro. Esse filme, se tem um bagulho bizarro, é esse filme. Pra mim, eu acho que ele é o que mais define o que que é um espaço liminar. Você chegou a ver alguma imagem desse filme? não. Vou tentar colocar link também de imagem pra vocês poderem ver o que que eu tô falando. Ou essa imagem em específico, você corta agora e bota ela aqui, ó. É isso aqui, gente, que a gente É tá isso aqui, falando. ó, é isso É aqui. disso aqui, ó. Isso aqui que vai te dar medo e você não vai dormir essa noite. Mas aí, mudando de assunto aqui de pato pra ganso, loira do banheiro e as suas variações.
Gente, na minha infância Faz tinha até um parte, né. não, na minha infância tinha até um ritual pra você chamar a loira. Tinha que bater É, 3 vezes na porta, dar 3 vezes descarga, chamar a loira 3 vezes, era tudo abrir 3. 3 vezes a torneira. É, fazia tudo isso 3, ela aparecia lá no banheiro. Eu cheguei a fazer isso aí uma vez só, cagando, cagando de medo, e vazei, corri quando deu as 3 descarga, porque ela ia aparecer e, tipo, não apareceu nada, graças a Deus. Posso contar uma história? Eu fiz Hã. isso quando eu estudava no Nelson Cardim, eu estava na primeira série. Então foi no Nelson Cardin também que eu fiz. Ih, então a loira já estava, eu achava que eu que tinha invocado ela com as minhas amigas, Não, mas você já tinha feito isso já antes? tinha invocado, mas não era Que a só eu gente não, a gente estudou direto na tinha mesma gente. escola, tá, a gente estudou na mesma escola, tá, gente, pra vocês Sim. terem ideia. E aí não era só eu quem tinha feito não, várias pessoas faziam, e a Várias, né. treta era que algumas diziam que viam, outros diziam que não viam, e aí eu fui fazer, não vi nada, graças a Deus, mas existia toda uma história e uma narrativa atrás da loira do banheiro. Eu nunca vi nada também, mas eu também nunca voltei mais naquele banheiro. E Eu como é não que você fazia, fazia? eu segurava até chegar em casa, eu não ia no banheiro na escola, Né, não eu ia. ia várias, só que eu Nessa chamava a escola, galera né, pra ir junto. até a quarta série, depois da quarta série eu mudei de escola e eu comecei a usar o Ah banheiro, não, na assim. minha época não tinha essa divisão não, eu estudei lá até a 8ª. Ah, é que na minha época já tinha mudado já, era só o É. primário. Enfim, gente, mas ela era uma mulher fantasmagórica, de cabelos loiros e vestido branco. E aí eu fico pensando, hoje em dia, depois daquele filme O Grito, a gente tem essa mulher magra de roupa branca, mas o cabelo preto, né, comprido, e ela é bastante assustadora também, nada atraente, né. Então e tipo, não por causa da cor do cabelo, mas hoje eu acho que mudou-se um É que pouco vai essa variando, né. eu acho que deu uma mudada aí nessa aparência dela, né. E ela não tá limpa, né, não é uma coisa limpa, porque a loira do banheiro meio que dava uma impressão de uma noiva, né. E hoje eu já não tenho mais essa visão dessa noiva. Inclusive, se não me falha a memória, no México tem a história da Chorona, acho que é Chorona. É, E ela também é uma mulher de branco que perdeu o filho, que ela afogou os filhos na beira da água em um foi. surto, e depois se afogou e até hoje escutam-se ela chorando, vestida de branco, à margens do rio, E falam que enfim. ela afoga crianças, né, tem crianças ali pelo ela encanta as crianças até entrar num rio, lago, enfim, e aí ela E depois afoga fica aquelas chorando. crianças. Enfim. Então vamos entrar agora nos pactos que nós, na nossa infância, principalmente, pensamos que Xuxa fez, né. Quer dizer, eu não tinha essa noção, eu não me Não era falado: "Ai, não escuta não, o era disco falado dela"? muito, mas sabe aquele negócio que, tipo, pra mim, tipo, X, eu não me interessava. Eu gostava da Xuxa, mas eu nunca fui daquela, ai, Xuxete, sabe, baixinha, a rainha dos baixinhos, pra mim nunca foi. Ela era apresentadora do programa, eu acho que eu nunca fui muito criança, sabe, eu acho que eu, né, nunca fui muito criança. Mas tinha sim a Não, mas você já história. foi fã de uma pessoa muito fã de um cantor. Deixa isso Ó. pra lá. Ah, eu acho que você devia falar que sim. Não, eu não quero falar sobre Todo isso. adolescente já teve seu ídolo, Ah, né. não, gente, mas esse daí eu não gosto de lembrar. É que hoje é meio cringe você gostar dele, mas enfim, Não, é péssimo. Eu mas preferia ter gostado da Xuxa. mas ele já foi um super galã, uma pessoa que não parecia ser tão Um enfim. surpinho, né, surpizinho, assim, É, desse tamaninho. enfim, mas Mas se fala aí. vocês tiverem curiosidade, eu conto no próximo episódio. Quem tiver curiosidade de saber quem era, pede pra eu contar que eu conto. Agora, falando da Xuxa em específico, tem uma história bizarra da Xuxa na nossa família, que é a Aline. A Aline é muito fã da Xuxa. A Aline é muito mega ultra super fã da Xuxa. E desde a infância sempre curtiu muito. Ela vê tudo que aparece da Xuxa. Ela teve a oportunidade de ir no show da Xuxa, que a Xuxa teve aí o remake há pouco tempo atrás de show da Xuxa. Ela teve a oportunidade de ir, não foi por causa de algum BO que deu lá, enfim, ela é fãzona da Xuxa. E aí, quando ela era criança, ela teve uma boneca da Xuxa. O que que foi? Eu tô lembrando que você deu de presente pra Dá ela a presta atenção que eu vou boneca. contar, espera aí. E ela teve uma boneca da Xuxa na infância. E ela amava a boneca da Xuxa e tudo era da Xuxa, e a boneca da Xuxa, enfim, a boneca da Xuxa. E aí ela cresceu e perdeu esse encanto pela Xuxa, né, e perdeu entre aspas, porque até hoje ela é muito fã da Xuxa, mas ela colocou a boneca em cima do armário, porque ela não brincava mais tanto de boneca. E aí quando ela tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, ela já não brincava tanto com a boneca, e a um dado dia ela foi dormir e ela sentiu que a boneca estava olhando ela.
E a boneca estava olhando, a boneca estava olhando e tal, e a boneca pulou de cima do armário em cima dela e atacou ela. E ela contou isso pra gente, assim, diversas vezes, mas sabe quando você não dá muita importância? Fala: "Ah, coisa de criança, vai ver que estava sonhando", né. E ela disse que ela levantou desesperada com a boneca em cima dela e começou a gritar e a família toda acordou e o pai dela deu fim na boneca. Beleza, pausa aí. Nós, depois de vida adulta, e eu fui trabalhar num acervo, e nesse acervo tinha uma boneca da Xuxa, e essa boneca da Xuxa já não tinha mais valor ali, né, e eles iam desfazer, e eu pedi a boneca da Xuxa. Trouxe a boneca da Xuxa pra casa, que eu falei: "Cara, eu vou dar de presente pra Aline a boneca da Xuxa, é óbvio que eu vou dar de presente". E aí eu falei pra Aline: "Aline, tem uma surpresa pra você lá no carro". E eu fui no carro buscar a surpresa e quando ela viu a boneca, ela ficou desesperada. Ela não queria tocar na boneca, ela não queria a boneca perto dela e eu vi no olho dela o pânico daquela boneca. E eu: "Meu Deus, Aline, calma, você era criança, não tem nada a ver e tal, não sei o quê". Ela: "Não, Eu pelo sou amor de Deus". testemunha, gente, ela ficou desesperada. Ela ficou desesperada. E aí, por fim, aquela boneca naquela mesma noite foi para dentro do baú do guarda-roupa. E aí eu peguei a boneca dentro do baú do guarda-roupa, coloquei de volta no carro, no dia seguinte eu devolvi a boneca, agradeci muito, mas não teve como essa boneca ficar na nossa residência. Então assim, existe aí essa história na nossa família sobre a boneca da Xuxa, mas eu em si nunca tive nada, apesar de ter tido todos os discos da Xuxa e das Paquitas, nunca escutei ele de trás pra frente, porque o povo falava que escutar ele de trás pra frente fazia pacto com o demônio, Não, é que então eu não tinha tive. tinha citações satânicas e não sei o quê. Exato, porque lá estava lá a forma como foi feito os pactos com o demônio e blá-blá-blá, Não, né. tanto que eu lembro que falaram assim, eu lembro que tinha eu adorava pesquisar coisas de ocultismo, isso, nossa, 2007, sei lá, 2008. Eu pesquisava muito coisa de ocultismo, e tal, e aparecia muitas coisas pra mim da Xuxa, né, da Xuxa e da Lady Gaga. E aí a Xu falava que a Xuxa, ela tinha um pacto com o capeta, que você tinha que se você escutasse de trás pra frente, só que eu cheguei a escutar, mas não o disco, né, porque já tinham editado e colocado a música de trás pra frente no YouTube, e aí eu escutei a música dela de trás pra frente, e aí, gente, sei lá, uma música se você colocar de trás pra frente, você não vai entender nada, mas É, achavam lá tá frases vendo, olha ela falou isso, aquilo, aquilo é, outro. não, falando, tipo, sei lá, do nada soava que falava: "Eu amo Satã", sei lá, uns negócio assim, entendeu? E aí eu lembro que falaram, que ela não podia falar Deus, então as músicas delas era sempre o cara lá de cima, porque ela não podia falar a palavra É, o cara Deus. lá de cima vai te dar, ela falava na música. É, então era só assim, o cara lá de cima e tal, não sei o quê. E o sinal é assim, né, o sinal de amor que ela fazia? É, sim. É, que ela falava que isso aqui, na verdade, era um símbolo também do ocultismo. Não, gente, é "eu te amo", Eu te amo em libras, né. em libras, estadunidense, porque no Brasil é outra Foi. coisa, mas aí acabou pegando, aqui também acabou ficando essa. E aí também falaram que ela não conseguia ter filho, ela fez o pacto pra ter fama e um outro pacto pra ter filho. E aí foi quando veio a Sasha. Gente, eu E vou aí veio todo um negócio que a Sasha nascer ela veio, o demônio deu a Sasha pra ela, só que a Sasha veio sem cu. A coitada da Sasha, isso foi uma história que real as pessoas levaram isso a sério, a gente, não tem ponto da lógica. Sasha depois agora, depois de adulta e tal, Falar que é normal. ela ir no podcast e falar: "Gente, é óbvio que não, né, eu sou, Não tem nada a sei ver, lá, né, eu nasci com do jeito que tudo. uma pessoa É, tem que nascer". E sim. aí toda uma questão, essas pessoas falam: "Ah, então", não, ela falou: "Não, gente, eu tô Inclusive com eu o queria sim". deixar aqui, hashtag deixar aqui, que eu sou, eu admiro muito a Xuxa, admiro muito a Sasha, admiro muito a relação que elas têm entre elas. Eu vi elas no programa do Porchat, se não me falha a memória, muito legal o que elas têm entre elas e o quão mulher incrível a Xuxa se tornou, né. Ela sempre foi e agora depois de mais velha ela parece que tem ela era ainda mais admirável. Então, não acredito nesses pactos, não acredito nessas situações. Eu acho que eram coisas mesmo criadas para que a gente tivesse medo ou para que os adultos tivessem controle sobre as crianças, a mesma história se repete, né. Então assim, mas que era bizarro, isso era. Ainda mais tendo em Demais. vista que aqui em casa a gente teve esse Esse acontecimento episódio. aí, esse não sei se a Aline vai gostar muito da gente ter contado isso aqui, mas A gente deve ter sido um rato que passou atrás e sei lá, né. Bom, se bem que tem a história da Annabelle, né, esse negócio de boneca assombrada aí. Enfim.
E a história do Sete Além, de Sete Além? Gente, Sete Além existe, é um negócio real. Existe um portal aqui perto de casa, na Sapopemba, que leva e traz pessoas, que fica perto de uma lanchonete. Enfim, gente, Sete Além é um bagulho muito louco, que existe há muitos anos aqui no Brasil. Eu uma vez vindo do trabalho com a Aline, a gente entrou numa rua para cortar caminho do trânsito, então a gente entrou na rua, a gente entrou, fez assim, saiu na frente da mesma avenida, né. Então eu tô aqui no trânsito, eu fiz assim com o carro aqui, voltei para a mesma avenida. No que eu entrei e saí, a gente saiu exatamente no mesmo na mesma rua que a gente entrou. No que a gente Bizarro. percebeu que a gente entrou e saiu na mesma rua, eu olhei pra Aline e falei: "Mano, Sete Além, Aline, misericórdia, vamos ficar aqui. O que você vai fazer?" Eu falei: "Nada, eu vou continuar no trânsito, que é a melhor coisa que a gente faz". E aí a gente não estava em Sete Além, graças a Deus. Mas eu sei de histórias de conheço inclusive pessoas que já tiveram experiências em Sete Além, já ouvi diversas histórias na internet, de pessoas que tiveram aí experiências em Sete Além. Então Sete Além, eu acho que cabe também um episódio só sobre Sete Além, porque a gente tem muita coisa pra falar sobre Sete Além. Eu acho também. Mas Sete Além é bizarríssimo. E eu adoro essas histórias de Sete Além. Eu acho que Sete Além é que Sete Além é povoado por uma galera esquisita, né. Mas ele é uma história meio similar, paralela aí ao Espaços Liminares, sabe. Mas com a diferença que tem pessoas que vivem ali, né. Enfim, É, e aí a mas gente a gente chegou agora aqui num ponto em que são as fake news marcantes, né, em que a maioria das pessoas caíram. Eu acho que tudo isso que a gente contou aqui até agora, meio também que, é um né, pouquinho se fake news, encaixa é. nisso, mas uma das que eu queria que você falasse, Eduardo, é sobre a Lady Gaga. Conta aí pra nós. Que falaram que a Lady Gaga é intersexual e que também foi outra que fez pacto, né. Eles adoram falar que os famosos fez pacto pra ficar famoso, né, desvalorizando totalmente aí a pessoa ser mega talentosa, né, porque Lady Ser Gaga uma ela é big profissional. muito Sim, talentosa, sim. muito maravilhosa. A Lady Gaga, a Anitta, a Xuxa, todas dizem que fizeram pacto, mas é porque, na verdade, elas são mega profissionais e estão alcançando aí o espaço delas. Exatamente. Mas esse lance de acharem que ela era intersexual é complicado. Ela até brincou com isso em clipes e falou isso em entrevistas também, e teve muita gente que acreditou em algum momento também que ela fosse uma pessoa trans, enfim, enfim, ela nunca era muito de falar se sim ou não, até porque ela até falou isso em entrevista. Ela tinha muito receio de ser preconceituosa em algum ponto, sabe. Então, não era um problema para ela as pessoas acharem que ela era ou deixava de ser, enfim. Até porque a gente sabe que existem pessoas que têm Sim, essa condição, essa então condição, né. tá tudo bem, assim, Sim. sabe. Então eu achei até muito legal da parte dela a forma como ela levou essa situação. Mas e o da Avril Lavigne que morreu e foi substituída? Então, na verdade, eu já ouvi falar que a Avril Lavigne é um vampiro, né, que vampiro não envelhece, então ela é vampiro, Mas ela e eu realmente, acho que, cara, na verdade, a Avril Lavigne é o chupacabra. ela é o chupacabra. Foi ela que veio aqui, chupou o sangue de todos os Tá bichos, pegou chupando os bichos a por aí tudo. vitalidade de todo mundo, mas É, entendeu? ela é incrivelmente Não, jovem, passou assim. 20 anos de quando ela estourou pra agora e ela continua exatamente com a mesma cara, Ela então tem a sua idade. a explicação é que ela é um vampiro. Passado. Mas eu não acredito nessa que ela foi morreu e foi substituída. Lógico que É que a não. galera pega, assim gente, as pessoas, sei lá, elas podem mudar alguma coisa ou outra, assim, mas Mas é que ela não mudou nada, né, velho. Ela não, é que assim, ela continua jovem, mas falam que mudou alguma coisinha, alguma característica, sei lá, textura de cabelo, a galera pega pesado, assim, pra falar o quanto que, né, que é a sósia dela agora no lugar. Mas não enfim. é não, eu acho que é ela mesmo que tem ela tem na verdade 1.300.000.000 anos e tá aí no mundo desde então. E Hã. e o homem que veio do macaco? Então, né, menino, como é que o homem veio do macaco se a gente tem macaco ainda? Eu achava que Adão e Eva era macaco. Eu falava: "Não, eles eram macaco, não sei o quê". E aí a Paula eu lembro que uma vez a Paula tentou me explicar não sei o quê, e depois eu fui um pouco atrás também de usar a internet a meu favor, né, e tentar estudar É, um e pouco. depois que eu li o livro Sapiens do Yuval Harari, ele eu aí que eu já não acreditava, aí depois disso Não, eu não achava que era do macaco, exatamente do macaco, mas eu achava que era um bicho primata, enfim, que era uma coisa meio similar, assim.
ao Não, macaco, e tal. Mas é o aí eu humano entendi mesmo. que não, é. É. Mas aí eu É o estudei, fui humano mesmo que foi atrás. evoluindo e nós tá aqui agora acabando com a humanidade, com o planeta, é a gente. Mas você acreditou na grávida de Taubaté? Puta merda, velho, a grávida de Taubaté pegou todo mundo, hein. A grávida de Taubaté pegou todo mundo, A cena do eh, Edu Guedes chorando. caraca, e Oh, ela meu voltou, né, Deus. ela tá aí de volta, né, agora Tá, toda tá. Ela cristã explicou, e pá. você viu a explicação dela? Ela foi participou de uma seita, tudo aquilo que aconteceu era seita. Porque É, a hoje gente ela tem é que mega culpar alguém. católica, né, e tal. É, Enfim, hoje é. Mas ela realmente conseguiu enganar todo mundo, se vocês quiserem pesquisar aí sobre a grávida de Taubaté, não tem como, todo mundo conhece. E eu tenho a meia da grávida de Taubaté, ó, inclusive eu tô você tá usando com a ela? meia. Eu tô, ó. Mentira! Ah lá. Ai, espera aí, não, vou Ai, pegar tem que outra. mostrar a barriguinha é o calcanhar. A Ai, gente. barriguinha. Ó, Ah lá. e a barriguinha é o calcanhar, ó. A barriga dela, o tamanho da barriga dela. Eu Gente, adoro essa essa meia eu meia. amo. Essa meia é demais, Eu demais, amo. demais. Eu tô andando E com ela aí descalça, tá sujando tudo. e aí pra gente finalizar então esses fake news marcantes aí, tem o fim do mundo que era pra ter sido em 2012, né. Você sabe por que que surgiu essa história do Será que fim foi a do Baba mundo? Vanga? Não, do fim do mundo é porque os maias, eles escreveram, né, Ah, é verdade. o como é que chama isso aqui? O negócio dos dias e dos Os meses? calendário? Calendário. Eles escreveram, porque eles escreviam à mão, né, gente, não tinha o que a gente tem hoje, né, de internet. Então eles foram escrevendo, 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 e eles pararam, acabou a tinta em 2012. Então acabou a tinta em 2012, eles falaram: "Depois a gente compra mais tinta", e não fizeram mais. Aí pronto, pra quê? Era tinta? Acho que eles esculpiam na pedra, né. Que seja, né, Enfim, alguém o cara ficou com cãibra no braço, uma mano, tendinite, pensa. pronto, acabou, não vai ter Os mais. maias deixaram de existir há não sei quantos, anos Foi atrás, entendeu. antes da invasão dos europeus aqui na Que Europa. seja, o cara estava lá escrevendo, falou: "Ó, eu vou parar aqui em 2012, depois eu continuo", e o cara que escrevia morreu. E aí pronto, se os maias pararam de escrever é porque vai acontecer alguma coisa, o mundo vai acabar. E na verdade era só a tinta mesmo que acabou, entendeu. E estamos aí. Foi. Eu assisti um vídeo no YouTube que fala que na verdade não tinha relação com a Terra, e sim com outro planeta que foi Júpiter. Em Júpiter aconteceram algumas coisas lá que falaram que é o início do fim dele e começou em 2012. Quem falou isso foi a Baba, né, Não, Baba não, Vanga. eu vi uma pessoa, um cientista, uma galera falando lá que estava estudando o planeta na época e começou umas coisas meio bizarras, assim, lá no planeta. E as fake Enfim, news que a gente criava na nossa cabeça quando era criança? cara, eu coloquei uma coisa aqui, que eu não sei se isso aconteceu com mais pessoas da minha geração, mas quando eu era criança, eu morria de medo do Mister M. Na verdade, era um combo, né, eu tinha medo do Mister M com aquela voz do Cid Moreira, que falava: "Mister M", sabe, assim? Aí tinha todo um, eu morria de medo daquilo, só que a gente sabe que o Mister M, ele apareceu para desvendar aí os segredos dos mágicos, tanto que ele foi processado, acho que até o Cid Moreira foi processado né, por desvendar aí os segredos e tal. E ele andava todo mascarado, né, com a roupa toda fechada, a gente não sabia a cor de pele dele, não sabia nada, assim, porque Até ele hoje eu acho que realmente, ninguém sabe quem é realmente o claro, Mister sabe M. sim, Já sabe, ele sabem hoje? Ah, eu não sabe. sei. Ah, Ele mostrou já a cara dele e tudo mais. Tanto e foi o próprio Fantástico, eu acho, ele mostrou a cara no Fantástico. E eu lembro que o dia que ele fez todo um negócio: "Ah, porque Mister M vai aparecer, hã. e lá eu Du-du-du. morri de medo, porque eu achava que ele estava todo mascarado, usava porque ele era tipo um bicho, um monstro. Eu achava que ele tinha uma certa deformação, alguma coisa que fora de si, assim. Sabe aquele, o bicho mosca, homem mosca, do filme Do do Mosca? filme. Nossa, esse É. filme é muito antigo. Eu achava que o Mister M era uma coisa meio similar. Antes dele virar de fato a mosca, sabe, quando ele Aham. tá se Ficou aquela transformando coisa. ali, Aham. eu achava que era algo muito parecido, assim. E aí eu, assim, eu sabia que ele estava se escondendo, porque ele estava desvendando lá, mas eu falava: "Cara, ele tá fazendo isso porque certeza que debaixo aí ele tá virando mosca e sei lá", e eu achava realmente que ele era um monstro, assim, e tal. E eu só fui ver quem ele era mesmo, tal, acho que depois de adulta, eu nem cheguei a ver quando era criança ele tirando a máscara nem nada. Mas você teve alguma fake news que você criou na sua cabeça, assim, quando Da você era minha criança? própria mente? Ah, cara, eu morava num lar assustador, né, então não precisava criar muita coisa, já estava ali,
meio que intrínseco em nosso meio, que a casa em que eu morava na infância, a gente pode depois destrinchar mais sobre isso, era uma casa assombrada, né, e aí eu tenho muita Mas coisa para aquela contar. a primeira que você morou ou a que a avó morou depois? Que É a a gente é a morou? da rua Irlanda, era a casa em si era bastante assustadora, entendeu. E eu tive várias visões lá, várias coisas assim que eram bem. Eu tive uma coisa muito bizarra nessa casa, mas eu não vou contar aqui, eu vou contar num episódio que a gente for falar sobre coisas assustadoras, porque Eu lembro dessa fita aí, mas a gente volta a falar sobre isso, e eu acho que agora a gente chegou no finalzinho, então Eduarda, me disse amor. ah, gente, Me Disse Amor, o quadro que a gente fala pra vocês dizerem se vocês amaram, se vocês odiaram, porque a gente sabe também que tem gente que nem gosta da gente, não é? Mas é isso, faz parte, não é Tá mesmo? tudo bem. Tá tudo bem, o importante é vocês darem o nosso engajamento, dando like ou dislike. Mas o Me Disse Amor, gente, é pra vocês darem a sua opinião, sugestão, fala, comentário, contar pra gente as suas histórias, se possível pelo e-mail no medissepod@gmail.com, mas a gente também tem as redes sociais, em todas as redes sociais, o Me Disse Pod, você nos encontra. E as nossas redes sociais, quais são as suas redes sociais? A minha é TikTok, Instagram, @duuviana com 3 Us. E o seu, mãe? No Instagram, o meu é o @cnpaloma e no TikTok é o Paloma BCN. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Me Disse a Disse Ai, Me Disse Ama. E ficamos aqui com o Me Me Disse Disse Pode. Pode! Beijo!